Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina e hoje a última lição do trimestre. Esse trimestre, como nós sempre relembramos aqui, estudamos temas do Evangelho de João. E essa é a lição número 13, a última lição do trimestre e também a última lição do ano. A partir do trimestre que vem, a partir do ano que vem, abordaremos um novo tema. E será o tema o amor e a justiça de Deus. Um tema muito importante também. Hoje tem a presença aqui do irmão Wagner. Prazer a todos, estamos aqui em mais um final de lição e a semana que vem começando outra, e que vocês possam estar compartilhando, curtindo e comentando aí nos nossos vídeos. O irmão Messias. Bom dia, feliz sábado a todos, estamos aqui mais uma vez para fechar esse ciclo com chave de ouro aqui, falando aqui desse último tema do Evangelho de João, que é o quê? Conhecendo Jesus e sua palavra. A gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre esse tema aqui com vocês. Muito bem. Hoje não teremos a presença do irmão Ed, ele teve que se ausentar, mas iremos aqui fazer essa recapitulação e, como o Messias falou, fechar com chave de ouro, né? Pois muito bem. O tema da lição, a lição número 13, é Epílogo, conhecendo Jesus e a sua palavra. Antes de iniciarmos aqui a leitura do verso e a lição, eu gostaria que Messias fizesse uma oração para que o Espírito Santo conduza esse estudo e nos abençoe. Isso, vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso querido Jesus e nosso querido Espírito Santo, queremos agradecer por mais essa oportunidade. Estamos aqui para estudar um pouquinho mais da Tua Palavra. Que o Senhor seja o nosso professor. Ilumine nossa mente para nós tenhamos a compreensão correta e exata das verdades aqui expressas aqui nessa lição que estudamos a semana, e agora vamos fazer uma recapitulação. Que o Senhor esteja abençoando nós que estamos aqui e todos os que estão nos assistindo através dessa transmissão, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você lê para a gente, Wagner, o verso da semana, o verso para memorizar? Na minha versão aqui, capítulo 5 de João, versículo 39, diz bem assim. Deixa eu só me encontrar aqui, que é um pouquinho aqui. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Na minha outra versão está assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Muito bem. Então, o próprio Cristo, ele faz essa menção de que as Escrituras testificam dele. E nós julgamos encontrar nas Escrituras a vida eterna. Porque se as Escrituras falam de Cristo e Cristo possui a vida eterna, então é nela, nas Escrituras, que nós encontramos essa vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso? Exato. Me tira uma dúvida, Fábio. A gente fala de epílogo, e o que significa mesmo essa palavra epílogo? Na verdade, quando se trata de texto, né, temos o prólogo que fica no início, não é isso, Messias? Isso. E o epílogo é como se fosse a conclusão do texto, né, a finalização ali do texto. E nós vamos perceber que os capítulos 20 e 21 do livro de João, ele faz justamente isso. João faz o encerramento de tudo aquilo que ele apresentou no seu livro, no seu evangelho, não é isso, Messias? Isso, e o interessante aqui é que João poderia ter terminado o seu evangelho, concluído o seu evangelho, aqui no capítulo 20, do verso 30, que diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Já poderia ter encerrado aqui, mas só que João, ele inspirado pelo Espírito Santo, escreveu mais, vamos dizer assim, mais um capítulo. Não vou dizer um capítulo, porque na época não tinha capítulo, né? Mais um pouco de algumas coisas mais que não contém nos outros evangelhos de Mateus, de Marcos e nem de Lucas. Então, esse capítulo 21
é exclusivamente escrito por João, e só está nele aqui, que a gente vai estudar aqui, a pessoa de Jesus e em quem a gente deve olhar nos momentos da nossa caminhada cristã, vamos dizer assim. E tá bem, muito bem, viu, Fábio, explicado. E como diz aqui no dicionário, epílogo é remate de uma peça literária em que se faz recapitulação ou resumo da ação, desfecho e o final, né? Exatamente. É isso aqui, e como diz aqui, remate. Remate é justamente Arrematar, né? arrematar. Finalizar, dar o acabamento. É, Dar o acabamento. acabamento. Então, foi isso que João fez. Interessante que esse epílogo, esse encerramento do livro de João, ele traz para a gente a ideia de qual foi o propósito de João ter escrito o Evangelho, né? Isso. O Evangelho de João. E a gente percebe que o objetivo de João a escrever o seu Evangelho, que é o quarto Evangelho das Escrituras, e é o Evangelho que não é considerado sinótico, né? Os outros 3 Evangelhos é considerado sinótico, e também foi o último livro da Bíblia a ser escrito, se não estou equivocado. Depois até de Revelação, depois até de Apocalipse. De Apocalipse, justamente. E mostra pra gente, Wagner, que João ele se preocupou. Eu colocaria, eu dividiria em três objetivos de João ter escrito o Evangelho. Primeiro lugar, o objetivo de João em ter escrito o Evangelho foi apresentar Cristo como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. E com provas suficientes, porque, Exatamente. como estudamos no começo da lição, falou não de milagres, nem de sinais, né? Exato. Ou seja, são provas. Né? Ele pegou os milagres, os sinais que Jesus realizou, ele pegou testemunhos de várias pessoas, inclusive do próprio Deus e do próprio Cristo, e ele pega evidências de que Cristo, ele é o Filho de Deus e é o único que pode salvar a humanidade. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo de João em mostrar Cristo como o Filho de Deus e o único que pode nos salvar, ele trazer a nossa mente para a adoração verdadeira ao Senhor, para que nós tenhamos vida eterna. Como o Messias leu o texto, ele deixa muito claro, para que nós, crendo, tenhamos a vida eterna. E o terceiro objetivo que eu percebo em João ter escrito o Evangelho é corrigir algumas crenças equivocadas que existiam na época de João. Né? A gente pega, por exemplo, aqui no final do capítulo 21, a gente vê que houve um diálogo ali entre Cristo e Pedro, que a gente vai ver mais na frente, e aí, após esse diálogo, nós vemos ali que Cristo ele se afasta dos demais ali com Pedro, e ele faz uma profecia para Pedro, apontando qual a forma de morte que Pedro deveria glorificar a Deus. E quando Pedro se volta, ele vê que João vem se aproximando. Então, estava Jesus e Pedro dialogando. Jesus mostra para Pedro que ele seria morto por alguém para glorificar a Deus. João vem se aproximando e Pedro faz a pergunta. Isso também nós iremos estudar com mais detalhes lá na frente, mas eu quero só exemplificar aqui. Então, Pedro olha para João e pergunta, e quanto a esse? O que acontecerá com ele? E aí Jesus fala assim, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem a ver com isso? E João diz que, a partir daí, surgiu o boato de que João não morreria até Cristo voltar. Então, se estava ali apenas... Mas esse era um boato da época ou um boato que se surgiu depois? A partir dali. A partir dali. João diz assim, ó, deixa eu ver se eu localizo esse... Não, porque eu pensei que era uma crença equivocada dessa leitura. Aqui, ó. Capítulo 21, eu vou ler a partir do 20. Diz assim, ó. Então Pedro, voltando-se, estava Pedro e Jesus, afastou dos demais, estava só eles dois. E Jesus fez a profecia, né? Que Pedro seria levado e morto para glorificar a Deus. E aí diz assim, no 20. Então Pedro, voltando-se, viu que, interessante que João nunca se identifica com o nome dele. Você lê o Evangelho de João do início ao fim, você não vê citar o nome do próprio João. Tem citações de João Batista, João pai de Pedro,
Mas o próprio João ele não Sim. revela o seu nome. É. Ele sempre fala o discípulo amado, aquele que escreveu e testemunhou essas coisas. E aqui diz o seguinte: viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo-o. Era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o peito de Jesus. Ele está falando dele mesmo, né? Para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, e quanto a esse? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Versículo 23. Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito isso, não tinha dito tal coisa. Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Então, deixa muito claro que a partir dali se espalhou essa notícia. Aí eu trago aqui uma reflexão. Se estava ali apenas Jesus, Pedro e João, quem foi que espalhou essa notícia? Pedro. Pedro. E tem uma coisa também, Pedro que se falou. formos observar nas entrelinhas, a observação de que o Evangelho de João veio após o Apocalipse, mostra que João foi solucionando esse equívoco. A preocupação dele era essa. Justamente no último livro a ser escrito, que esse Evangelho, mostra que as revelações que João teve, ele já tinha compreensão suficiente que ele não iria, que Jesus Cristo não iria voltar naqueles tempos. Então, né? exatamente, a preocupação de João era justamente desfazer esse equívoco. Por quê? João, ele foi o último apóstolo, A morrer. o último discípulo, o último apóstolo a morrer. É. Todos os outros já tinham sido mortos, né? E de morte trágica. Ele foi o único que morreu de morte natural. Mas ainda permanecia essa notícia de que João não morreria até que Cristo voltar. Eu acredito que no início, talvez o próprio João pensava isso. E aí ele agora se preocupa em corrigir esse equívoco. Por quê? Ele estava ficando velho. Ele haviam tentado matar João, inclusive jogando no tacho de óleo fervente. E ele não morreu. E isso fortaleceu aquele boato. Não, esse aí não morre até que Cristo venha. A gente tem esses comentários nos apócrifos, né? Isso. Não está relatado na Bíblia, mas na tradição, na tradição, história, é dito que ele foi, o imperador mandou jogar ele num tacho de óleo fervente e ele foi jogado e não sofreu nenhum dano, não morreu. Aí eles vendo que não conseguiram matar João, eles pegam João e isolam lá na ilha de Patmos. Foi onde ele recebeu. Aí se cumpre o que Cristo falou aqui. Cristo falou: se eu quero que ele permaneça até que eu venha. E Cristo de fato veio lá na ilha de Patmos, entregou a João a revelação do Apocalipse. Ou seja, o que Cristo falou não foi em vão. Ele disse: eu quero que ele permaneça até que eu venha. Quando? Na ilha de Patmos, entregou a revelação. E João estava ficando velho, ele já tinha, como Wagner falou, já tinha tido toda a compreensão de quando que Cristo voltaria, que ele ia morrer antes de Cristo voltar, e ele agora se preocupa em corrigir. Por quê? Se João tivesse morrido como ele morreu, e não tivesse corrigido esse pensamento, as pessoas teriam desanimado da fé. E desacreditado na palavra de Jesus. De Jesus, isso. Exatamente. Ou naquela falsa compreensão que temos, né, que Jesus Cristo voltou, mas ninguém viu. Exato. E estamos aqui restando e ao léu, né? Abandonados. Abandonados. Exatamente. Então, o motivo de João ter escrito o Evangelho eu vejo dessa forma. E você vê que a nossa compreensão futura se mudou só por causa desse versículo. Isso. Exato. E o Evangelho de João fecha o cano bíblico. Exatamente. Fecha o cano. É o último dos escritos aí, fecha o cano. Exato. Com garantias de pessoas que viveram nos tempos de Jesus, João foi o último mesmo. Porque aqueles livros extras, né, que chamamos de apócrifos, eles infelizmente foram escritos 1 século e meio, 2 séculos depois. Né? São escritos tardios. E para os irmãos, de repente tem algum irmão nos ouvindo, nos vendo aí, e não entende o que é um livro apócrifo, e o que não entende o que é um livro canônico, né? Exato. Então, só assim de forma simples para explicar para os irmãos que de repente não entende, o que faz parte do cânon bíblico são os livros canônicos. Cânon significa uma forma de medida, uma régua, um padrão, um parâmetro. Então, todo livro que foi aceito no cânon bíblico, eles têm alguns critérios
eles passaram por alguns critérios. Por exemplo, precisa ter um autor, saber qual foi a autoria desse livro. Esse livro ele precisa ser inspirado por Deus, a mensagem precisa ter sido inspirada, e ele não pode ser contraditório com os demais livros da Bíblia. Então, esses aqui são alguns dos critérios. Então, ele se tornou um livro canônico, ele fez parte dos livros os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Porém, existem outros livros que são considerados apócrifos porque eles não passam nesse critério. A maioria deles não se sabe quem é o verdadeiro autor. Tem alguns pseudônimos, por exemplo, alguns livros que traz o nome de uma pessoa, só que não foi a própria pessoa que escreveu. Né? Por exemplo, o livro de Enoque. Não foi o Enoque que escreveu, apesar de que ele traz o título de O Livro de Enoque, como se fosse escrito por Enoque, porém, sabe-se que ele foi escrito muitos séculos depois de Enoque ter vivido e ter sido levado para os céus, né? Isso. Então, ele não foi inspirado, ele não tem um autor definido e ele contradiz várias partes dos demais livros da Bíblia. Por isso ele é considerado apócrifo e não foi aceito no cânon bíblico. Né? Só para esclarecer para os irmãos. Exato. E João ele relata como que se deu esse encontro, onde houve esse diálogo, né, de Jesus com os discípulos. E esse encontro ele se deu lá na Galileia, não é isso, Messias? Isso, lá aqui o capítulo 21 esses detalhes falam sobre isso aí. Esse encontro foi no Mar da Galileia e, vamos dizer assim, foi algo que era para acontecer. Jesus havia morrido, ressuscitado, aparecido para os apóstolos, mas só que eles assim não estavam motivados para continuar na missão. Exatamente. Eles estavam ali esmurecidos. E uma das pessoas mais afetadas por isso aí, por essa decepção, foi quem? Foi Pedro. Pedro. Por quê? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, aquela missão primeira que ele havia recebido do mestre, que no início do ministério, quando Jesus foi no barco dele, pregou e depois foi no barco dele e fez uma pesca, e eles pescaram muitos peixes, e Jesus falou o que para Pedro? Que faria Pedro pescador não de peixe, mas sim de quê? De homens. Mas agora, depois de tudo isso aí, Pedro já não sentia mais aquela firmeza, né? Aquela firmeza nessa missão de Jesus, que Jesus deu para ele de ser pescador de homem. Aí entra em cena esse capítulo 21 aqui, esse encontro de Jesus com Pedro, e curioso que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E nesse capítulo 21 aqui, Jesus faz 3 perguntas a Pedro se ele o amava. Por 3 vezes, Jesus pergunta se Pedro o amava. E Pedro disse que sim, que o amava. E Jesus falou o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, esse capítulo 21 aqui trata da restauração de Pedro ao ministério, a pregação do evangelho, que ele deveria ser o líder dos outros, né? Exatamente. Quando Jesus falou que Pedro o trairia 3 vezes, aí Jesus falou também outra coisa, falou bem assim, ó Pedro, quando você for restaurado, você anima os outros irmãos. Foi isso que Jesus falou com Pedro, não foi? Exatamente. Então, justamente o que trata esse capítulo 21, a restauração de Pedro. Então, esse diálogo que teve aqui com Pedro, falando se o amava, foi para que ele se encorajasse e assumisse a missão. Não voltasse a pescar, mas voltasse a fazer o que Jesus falou, pescar homens, quer dizer, levar salvação para outras pessoas. Eu acho, eu vou ler aqui, né, Messias, Sim. do capítulo 21, a partir um pouco aqui do versículo 4, que eu acho, do livro de João, eu acho esse capítulo aqui um dos mais formidáveis, né, que fala bem assim, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes.
O discípulo em que Jesus amava, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede, cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. O que eu acho incrível nisso aqui é o seguinte: Pedro aqui, de certa forma, ele já estava confiante, né? Você vê que Pedro ele pulou no mar e conseguiu nadar. Quando Jesus chamou Pedro lá no barco, quando eles estavam iniciando o ministério, Uhum. Pedro afundou, né? Foi. Exatamente. Pedro aqui já estava cheio de fé. Então, assim, quando ele viu que realmente era Jesus, ele foi lá, né? Com firmeza e nadou até a praia e foi aos pés de Jesus, né? Exato. O que eu acho incrível é que quem é que tinha pescado aquele peixe que Jesus estava assando na beira da praia? Sim, O próprio Jesus havia pescado, né? claro. Então, assim, e deu de comer a eles, né? E eu acho que isso aqui é um dos capítulos mais formidáveis, que aqui os discípulos realmente, vendo esse milagre, vendo essa ação de Jesus, tiveram a certeza, né? A precisão de qual seria o ministério de Cristo, né? Muito bem. E interessante que foi João que reconheceu o Cristo primeiro, né? Falou, Exato. é o Senhor. E aí Pedro ele se lança ao mar, ele veste sua túnica, né? Que ele estava sem ela, e se lança ao mar e vai de encontro com Jesus. E interessante que também é a primeira vez nas Escrituras, nos Evangelhos, que Jesus chama eles de filhos. Né? Aqui diz assim, ó, Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Interessante que essa palavra comer aqui, alguma coisa para comer aqui, o artigo principal de alimentação dos judeus era o pão. O pão. Né? Mas a palavra que Jesus usa aqui não se tratava de pão. Se tratava de algo como carne, alguma coisa de proteína, né, para comer, que era o peixe. Exato. E aí é a primeira vez também que ele chama os discípulos de filhos. Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E ele sabia que não tinha, né? Porque eles não pegaram nada. E ele já estava com peixe, como você bem colocou, já estava com peixe ali assando na brasa. Nossa. E ele manda os discípulos jogarem a rede ali do lado direito e eles pegam 153 peixes grandes, né? E alguns usam esse número 153, meio que um misticismo, mas a Bíblia só diz que foram 153 peixes grandes. É muito Isso. interessante. E aqui, para a gente finalizar a parte aqui de segunda-feira, ele diz assim, logo no finalzinho: a restauração de Pedro e seu papel como líder da igreja são evidência de que Jesus ressuscitou, não é? Exato. Porque Pedro estava destruído. Pedro, ele estava assim, sentindo totalmente incapacitado de reassumir aquela missão ali que Jesus deu para ele, não é? Dele apacentar as ovelhas, apacentar os cordeiros, não é? Então, isso aí prova que Jesus ressuscitou. Isso aí prova que Jesus sabia que Pedro estava daquele jeito e foi lá para ajudar a ele se fortalecer novamente. E outra coisa aqui, seria bastante difícil explicar a preeminência de Pedro se o próprio Cristo não tivesse restaurado seu ministério na presença dos outros discípulos. Quando Jesus fez aquelas perguntas ali a Pedro, os outros discípulos estavam ali perto e viu que Jesus estava motivando Pedro a reassumir o lugar que Jesus tinha dado para ele. Ele conduzir os outros discípulos, os outros apóstolos, a pregação do evangelho, a anúncio do evangelho e saísse dos limites de Israel e fosse até os confins do mundo. E foi isso que Pedro fez. Eu creio que depois que Pedro havia negado Jesus, essa desmotivação, ele se sentia um pouco culpado pela morte de Jesus, né? Exatamente. Ele se sentia ali Sim. desmotivado porque pensou assim, eu que defendi tanto, eu que fui tão impulsivo, né? Que quis levar nos braços e defendeu Jesus e mesmo assim, próximo à morte de Cristo, ele negou a Jesus 3 vezes, então isso tudo caiu como culpa por cima dele, né? Sim. Com certeza. Então, eu creio que depois desse encontro aqui e das 3 perguntas que Jesus Cristo fez a Pedro, os olhos dele se abriram e conseguiu enxergar qual era a decisão que ele tinha que tomar em relação ao ministério, né? Interessante como o Messias citou, o próprio Cristo havia predito a Pedro que ele precisaria passar por um momento de conversão.
quando ele diz ali que Satanás iria peneirar Pedro e ele clamou por misericórdia por Pedro. Cristo clamou ao Pai que tivesse misericórdia de Pedro. Ele diz assim, ó, porém tu quando se converter, olha que Pedro já estava caminhando com Cristo. 3 anos e meio. 3 anos e meio. É. Ele diz assim, porém tu quando se converter, fortaleça os seus irmãos. E aí se cumpre isso ali, né? E interessante a gente... Porque Pedro era o mais velho, né? e tinha preeminência, como o Messias disse aqui, o texto que ele leu, né? Pedro, ele estava ali caminhando com Cristo, ele era um líder. Aí, interessante a gente ter a noção de que, após ele ter negado o Cristo 3 vezes, ele não tinha, na verdade, ele tinha Cristo aqui, essa manifestação de Cristo com os discípulos lá na beira do mar da Galileia, era a terceira aparição de Cristo após a ressurreição. Porém, Pedro não tinha tido esse tempo de dialogar particularmente com Cristo após ele ter negado 3 vezes. Então, ali realmente foi um divisor de água para a preeminência de Pedro como o líder dos discípulos. E importante que, se não tivesse havido essa restauração de Pedro pelo próprio Cristo, como o texto disse aí, alguns discípulos poderiam até questionar a autoridade de Pedro. Eles poderiam dizer assim, não, mas você negou o Senhor, que autoridade você tem? Assim como aconteceu com Paulo. Paulo, ele era muito questionado, porque antes dele se converter ao cristianismo, ele era perseguidor dos cristãos. E aí chega um momento que Paulo fala assim, quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E foi a partir dali que o pessoal começou a respeitar e aceitar a autoridade de Paulo como apóstolo. Isso. Então, poderia ter acontecido isso com Pedro também, se Cristo não tivesse esse cuidado de vir. Interessante que nós falamos que João, ele escreveu o evangelho dele para corrigir algumas equivocadas compreensões. Isso. E Cristo, ele aparece para os discípulos essas 3 vezes também para corrigir e restaurar o que estava errado no meio do evangelho, no início, o evangelho primitivo, né? Então, olha que Deus, ele é cuidadoso, ele é zeloso, e tudo que ele faz não é por acaso. Toda a ação de Cristo é para a nossa salvação. E precisa, né? Exatamente. Verdade. Na parte de terça-feira, traz o título assim, Luz e Trevas. Então, a luz, ela dissipa toda a treva. Porém, há pessoas que insistem em continuar nas trevas, né, Wagner? Exatamente. Como diz aqui o livro de Jó, 11, versículo 8, fala bem assim, por si mesma a humanidade jamais pode chegar ao conhecimento divino, como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, quem poderá saber? E no livro aqui, Desejado de Todas as Nações, nos diz bem assim, que o Espírito, que Deus, ele nos revelou essas coisas através do Espírito Santo, né? Então, eu creio também, Fábio, que esse divisor de águas, né, que tivemos aí, da conversão dos apóstolos, eu creio que isso aí nos deu luz, né, nos deu claridade. Veio aí o ministério de Paulo, veio o final do ministério dos apóstolos, as revelações de João. Isso tudo foi esse divisor, né? Porque se não tivéssemos tido essas compreensões claras, estaremos em trevas ainda, né? Se não tivéssemos esses impulsos aí dos apóstolos, como é que teríamos a mensagem de Deus em um mundo que era em pessoas que eram perseguidas naquela época? Como é que eles iriam levar essa luz a outras pessoas? Teriam essa oportunidade? Então, como você mesmo falou antes, essa boa compreensão, essa clareza que Jesus Cristo veio trazer, e pouco tempo depois a isso, as aparições de Jesus, o Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos, né? Sobre os crentes daquela época, isso tudo veio trazer luz, né? Exato. Sobre nós. E o interessante aqui de terça-feira, falando aqui desse contraste, né? Luz e trevas. Quando a gente lê aqui, logo no começo do Evangelho de João, que capítulo 1, verso 4, diz assim, ó, a vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. O que a gente tem que entender aqui, nesse contexto? Na época
na época, e agora também, claro. Mas, precisamente nessa época de Jesus, o paganismo imperava. O paganismo, as coisas contrárias às escrituras, coisas de teológicas que apontavam para o Deus verdadeiro, era ofuscada, essa verdade era ofuscada pelo paganismo. E o paganismo representa as trevas. Mas só que veio essa luz, que é Jesus, para trazer o quê? Trazer salvação à humanidade. E essa luz, que era Jesus, veio para combater essas trevas aí. E, com certeza, não prevalecer, porque o Evangelho, ele assumiu proporções gigantescas, é claro, né, que espalhou pelo todo mundo. E aqui fala sobre a condição, né, desse mundo. O mundo está em trevas. Ele rejeita a luz e é incapaz de encontrar o caminho para o Deus verdadeiro, o Deus pessoal da criação, da revelação e da redenção. Por si mesma, a humanidade jamais pode chegar ao conhecimento divino. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. O que pode fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. O que pode saber? Está em Jó 1, 11, 8. Unicamente o Espírito de adoção pode nos revelar as coisas profundas de Deus, as quais nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus nos revelou pelo Espírito. Quer dizer, o conhecimento do Deus verdadeiro é trazido a nós através da revelação. E essa revelação, ela veio através da vida de Jesus, do ministério de Jesus. A revelação, Jesus trouxe uma revelação muito, assim, muito profunda de quem é Deus. Não um Deus carrasco, não um Deus que pune, mas sim um Deus que ama e veio para salvar a humanidade, na pessoa de Jesus. Então, por isso que as trevas não prevaleceram contra a luz, porque a luz brilhou muito mais do que as trevas naquele momento ali. Então, essa luz e esse contraste que a gente está vendo aqui é revelado nesse Evangelho de Jó, principalmente nesse capítulo 21, que estamos estudando aqui. Exatamente, é isso mesmo. Na parte de quarta-feira, fala aqui sobre a teologia de cima ou teologia de baixo, né? E aqui traz o exemplo aqui do oficial que pediu a Jesus que curasse o seu filho, porém ele quis impor condições humanas para ele crer em Deus, crer em Jesus, né? Então é por isso que teologia de cima e teologia de baixo. No capítulo 4, versículo 46, fala bem assim: mais uma vez ele visitou Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E inclusive ali foi o primeiro milagre de Jesus, né? Exatamente. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Ou seja, é uma teologia de baixo, né? É uma teologia que é necessário compreensão humana, Exatamente. Manifestações humanas, como Jesus Cristo está próximo do filho para que ele pudesse ter sido curado, né? E fala bem assim no versículo 49: E o oficial do rei disse: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra e Jesus partiu. Exatamente. E aquele filho dele foi curado, né? Então aí Jesus, mais uma vez, ele corrige uma má compreensão, né? Uma má compreensão. Para que o povo realmente tenha a fé verdadeira, hein? E da forma correta em Deus e no poder de Deus. Né, Messias? E aqui, falando sobre essa teologia de baixo, fala bem assim sobre essa teologia de baixo. A teologia de baixo tem por origem as concepções humanas. A teologia de baixo estabelece critérios e padrões em relação a Deus e sua palavra. As ideias humanas, embora falíveis, limitadas e subjetivas, acabam se tornando a autoridade final na interpretação da palavra de Deus. A teologia do alto, por outro lado, reage com fé, assumindo desde o início a crença em Deus e sua palavra. Então, essa teologia de baixo,
é uma concepção que a pessoa tem. Ah, se isso acontecer, eu vou crer. Se acontecer esse milagre, eu vou acreditar. Se eu sair dessa situação, eu vou acreditar. Mas isso aí não é uma resposta de fé, porque a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção do fato que não se vê. Primeiro, a gente crê na palavra de Deus. Aí a gente vai ver os resultados quando Deus operar maravilhas. Então, essa teologia é muito perigosa e a gente vê muito, assim, ela permeando no cristianismo, sabe? Exatamente. Uma dessas teologias que a gente pode exemplificar aqui, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade fala que Deus quer que todo mundo seja rico. Jesus falou que os pobres sempre tereis convosco. Que negócio é esse? Que teologia é essa? Outra teologia de baixo, não é? Que a palavra de Deus fala uma coisa e as pessoas falam outra. Por exemplo, todo mundo sabe que o sábado é o dia sagrado, o dia da Bíblia. O sábado é sagrado, é o dia do Senhor. Mas uns aí ficam falando que não, é o domingo. É o domingo que por causa que Jesus ressuscitou, se tornou um dia sagrado. Mas aonde a palavra de Deus fala isso? Mostra o texto para confirmar isso aí. É outra teologia de baixo, que a gente tem que ficar esperto isso aí e acreditar no que Deus está falando através da palavra dele. Aí sim, a gente vai estar seguro na nossa fé, sustentado através da palavra de Deus. Eu pego um comparativo entre esse oficial do rei aqui e aquelas pessoas que falam bem assim, né? Ah, eu vou aceitar a Jesus se meu marido for. Eu vou aceitar a Jesus quando meu filho for, quando minha mãe for. Eu estou só esperando eu me casar para eu poder me batizar, mas não toma a decisão de se casar e se batizar. Exatamente. Né? Que é necessário que haja um compromisso oficial público para que haja o compromisso oficial diante de Deus, né? Sim. Então, assim, as pessoas ficam esperando acontecimentos para que elas se aproximem de Jesus, né? E às vezes não querem negar a si mesmo para poder ter fé e ir até Jesus, né? Exatamente. E devemos permanecer em Cristo, como diz aqui na parte de quinta-feira, né? Permanecendo em Jesus. A maneira de nós permanecermos em Cristo é crendo que realmente Ele tem poder para nos salvar, tem poder para solucionar qualquer que seja nossas dificuldades e principalmente para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então é assim que nós permanecemos em Cristo, crendo nele, que Ele é o único e suficiente Salvador para nossas almas, para nossas vidas, né? Isso. Então, como diz o versículo, Pode falar. o versículo 32 do capítulo 12, fala bem assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso, indicar o tipo de morte. Quer dizer, aqui eu li outro versículo, mas fala bem assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Ou seja, permanecendo em Jesus, o fator de que Jesus Cristo, ele, quando foi ressurreto, quando o Espírito Santo se cumpriu a descida do Espírito Santo, ele já tinha atraído todos para ele, né? Exatamente. E continua atraindo até hoje. E continua atraindo até hoje. Isso mesmo. E outro aspecto aqui de permanecer em Jesus, né? E aí Jesus aqui, baseado aqui no capítulo 15, fala que Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E se nós estivermos conectados com Jesus diariamente, a gente vai produzir frutos para a honra e glória de Deus. Então, a nossa necessidade é permanecer em Jesus em todos os instantes. E a forma que a gente permanece em Jesus é como? É a gente obedecendo o que ele fala através da palavra dele. Aqui no capítulo 15, a partir do verso 9, diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, uma das condições da gente permanecer em Jesus e receber esse amor é sermos obedientes ao que a palavra fala. E aqui está falando de quê? De mandamentos que Deus tem na sua palavra. Então, se a gente quer permanecer mesmo firme ao lado de Jesus e ser vencedor nesse grande conflito, porque estamos num grande conflito, é lógico isso, né? A gente tem que obedecer o que Deus fala através da sua palavra. Deixar as filosofias de lado, deixar as ideias humanas de lado, deixar essa teologia de baixo que você fica esperando que Deus faz as coisas para você ter fé.
Deixa tudo isso de lado. Isso vai te atrapalhar, isso vai impedir que você enxergue a verdade, a luz que brilha através da palavra de Deus, que está aqui nos evangelhos e que trata da pessoa de Jesus. Então, a gente tem que ir seguir nesse lado. Isso é permanência. Isso vai fazer com que você seja vencedor nesse grande conflito. Eu comparo, para finalizar, fazer os comentários finais, né, que estamos Sim, nos aproximando do final. Eu comparo a nossa ida ao médico, né? A nossa compreensão da palavra de Deus para nós termos decisões em aceitar a Jesus ou compreender algumas coisas das Escrituras com a nossa própria convicção e com os nossos próprios pensamentos humanos, de certa forma, quem se baseia nisso tem um pouco de equívoco. Por quê? Eu comparo a Bíblia aqui, a permanência e a crença em Jesus através de todas as provas que ele nos deu através de suas escrituras, ao básico que precisamos saber que ele deixou, que era para termos a vida eterna. Por quê? Essa comparação eu faço com o médico e o seu paciente. O paciente vai até o médico sentindo uma dor em alguma parte do corpo. O determinado médico especializado naquela área, ele passou 10, 15 anos da sua vida estudando somente sobre aquela determinada área. Você já pensou se o médico, na sua consulta ali, ele vinha lhe explicar, você está com uma deficiência em determinada parte do seu corpo. Já pensou se ele fosse lhe explicar dentro de 15 ou 20 minutos de consulta aquilo que ele estudou durante 15 anos? Você iria sair dali, não iria compreender e às vezes iria achar que ele mesmo está equivocado ou está mentindo, porque a sua compreensão é limitada àquilo que ele Isso. conhece. Então, assim, para termos a consciência de que Jesus é nosso Salvador, que a palavra de Deus é verdadeira, aquilo que ele deixou para nós está mais do que suficiente como provas. As histórias, as descobertas que foram encontradas nesse último século, nesse último século, já foram mais do que suficientes para mostrar que a palavra de Deus permanece intacta desde o início até hoje, né? exatamente. É isso mesmo. Nós temos aí 2 minutos para fazermos as considerações finais, começando por Messias. Sim, fazendo aqui minha consideração final aqui, e nesse mesmo tempo, permanecer em Jesus é muito importante para a gente consolidar a nossa caminhada cristã. A gente tem que permanecer em Jesus. Não é? Antigamente, né, muitos falavam assim, que só Jesus salva, e é verdade, só Jesus salva. Não existe outro caminho de salvação a não ser Jesus, sabe? Sem ele não tem como a gente sair dessa situação calamitosa e problemática chamada pecado. E aqui, nessa partezinha aqui de quinta-feira, encerrando, as 3 pessoas da divindade, assim como sua palavra, a Bíblia, são como imãs. Se não resistirmos, tanto Deus quanto a sua palavra nos atrairá para si. A voz de Deus está nos falando por meio de sua palavra. Isso aqui que a gente está lendo aqui agora. E há muitas vozes que serão ouvidas por nós. Mas Cristo afirmou que devemos acautelar-nos dos que dirão: eis aqui o Cristo, ou ele ali. Por consequência, como sabemos que eles não têm a verdade, a não ser que levamos tudo às Escrituras? Em seguida, devemos renunciar aos nossos próprios pontos de vista, a teologia de baixo, a teologia humana, o humanismo, o progressismo e um monte de coisas aí. A gente tem que eliminar tudo isso aí da nossa vida, viu, gente? Em segundo lugar, devemos renunciar aos nossos próprios pontos de vista e nos submeter ao que é apresentado aqui, ó, na palavra de Deus. Muito bem. Eu já fiz uns comentários, né? Mas lê aí a parte de sexta-feira. Cansa de ler. Rapaz, sexta-feira fala aqui 105, desejado de todas as nações. Os anjos de Deus estarão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo feitos em favor dos aflitos e sofredores foram realizados pelo poder de Deus, por intermédio do ministério dos anjos, e é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que recebemos toda a bênção de Deus. Tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos dos filhos decaídos de Adão, ou seja, somos nós, né? Enquanto por sua divindade ele se apega ao trono de Deus. Muito bem. Maravilha, viu?
Deus ele poupou a vida de João com o propósito de João receber e transmitir para nós a revelação do Apocalipse. E João cumpriu o seu papel, ele apresentou no seu evangelho Cristo como o Filho de Deus e Redentor das nossas vidas. Creia em Jesus Cristo, porque ele é o único meio de salvação para a humanidade. Que Deus abençoe você e sua família. Fique conosco no próximo estudo e tenha um feliz ano novo, que 2025 seja repleto da presença de Deus na sua vida. Até o próximo estudo.